quero convidar o reverendo Ludgero, que será o mensageiro dessa noite. Que Deus o abençoe e o use para a edificação da Igreja de Deus. Irmãos queridos, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Esta parte final do capítulo de número 5, que vai do versículo de número 22 ao versículo de número 33. Palavras que dizem assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Irmãos queridos, aproveitando este tempo em que nós estamos comemorando o aniversário da União Presbiteriana de Homens, eu quero falar um pouco sobre algo relacionado à família. Nós vamos vivendo um período bastante complexo, visto que o ataque que a família tem sofrido nos nossos dias é bastante agudo. Bom, está diante de nós, então, este texto das Sagradas Escrituras, e de imediato tem uma passagem, uma parte final deste texto, que nos deixa assim, afinal de contas, o que o apóstolo Paulo quis dizer com isso? Quando ele fala a respeito de que ele menciona, não propriamente marido e mulher, mas ele menciona o fato da relação da igreja com Cristo. E ele diz o seguinte: grande é este mistério. Vamos nos lembrar o seguinte, que nós temos algumas categorias para estudarmos o texto das Sagradas Escrituras. A primeira coisa importante a observar é o seguinte, que nas Escrituras nós não encontramos contradições. O budismo apresenta a Deus de uma forma contraditória. Por exemplo, o budismo diz que Deus é uma mão que aplaude. Ou Deus é Deus e não Deus ao mesmo tempo e na mesma relação. O yin e o yang, ou duas forças, uma a força do bem e a outra a força do mal, que na verdade são iguais e se anulam. Eu fui professor de teologia sistemática durante muitos anos, e algumas vezes os meus alunos faziam algumas perguntas, não porque queriam ouvir uma resposta, mas para me deixar constrangido. E tem uma pergunta clássica que os professores de teologia, via de regra, ouvem, é a seguinte, e eu ouvi essa pergunta uma vez: Deus poderia criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la?
qualquer resposta que o professor for dar, ele está em maus lençóis, não é verdade? Porque se afirma que Deus pode criar uma pedra tão grande que ele não possa movê-la, você limita o poder de Deus. Ou você dizer assim, não, Deus não pode. Você mais uma vez está limitando o poder de Deus. A resposta, meus irmãos, é relacionada a este conceito teológico quando trata a respeito da onipotência de Deus. Onipotência de Deus é um conceito teológico que precisa ser analisado dentro de uma relação correta. Se você admitir que Deus é onipotente, ou melhor, Ele pode tudo, você tem que ter certo cuidado, porque Deus não pode tudo. Deus não pode mentir. Deus não pode criar um outro Deus. Sabe por quê? Porque Deus não pode se contradizer. Então a resposta a esta pergunta, se Deus pode criar uma pedra tão grande que Ele não possa movê-la, a resposta é essa: não, Deus não pode criar. Mas, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia algumas coisas que parecem contradições. Por exemplo, nós encontramos aquilo que os teólogos chamam de antinomias, ou melhor, nomos e anti, ou leis que aparentemente são contrárias, ou que efetivamente são contrárias. E elas são colocadas não propriamente em fusão, mas elas são colocadas em tensão. Por exemplo, quando Jesus ora e diz assim: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o versículo imediatamente seguinte diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você percebeu? Aqui nós temos a soberania de Deus na salvação e ao mesmo tempo a responsabilidade humana. Muitos tentam organizar estas duas ideias que parecem ser contraditórias da seguinte forma: Deus é soberano, mas Ele abriu mão da sua soberania, 50%. O homem é responsável, mas ele não é tão responsável assim. Ele é responsável 50%. Então, esta equação encontra uma harmonia. Mas o problema não é este. O problema é que Deus é 100% responsável, ou melhor, 100% soberano, e os seres humanos são 100% responsáveis, mesmo na salvação. Na salvação, ainda que Deus seja soberano, nós temos dois conceitos extremamente importantes para que nós possamos entender a obra de Deus na salvação. Antes da conversão, nós temos a regeneração. E na regeneração, os seres humanos são passivos. Mas quando os olhos são abertos, eles são ativos. Nós temos um outro versículo nas Escrituras que é um versículo extremamente constrangedor, porque diz assim: quando o apóstolo Pedro, falando no dia do Pentecostes a respeito do que estava acontecendo ali, ele faz um sermão e ele cita então o profeta Joel e depois ele cita o profeta Davi, e ele diz o seguinte: tendo sido, falando a respeito de Jesus, tendo sido este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vírgula, vós o matastes. Até mesmo na morte de Cristo, há, na verdade, uma interferência sobrenatural de Deus, onipotente, toda poderosa, mas mesmo assim, os seres humanos não fogem à sua responsabilidade. Essas duas ideias, meus irmãos, parecem ser contraditórias, mas elas não são contraditórias. Mas ao mesmo tempo elas não são mantidas em fusão, elas são mantidas em tensão. O terceiro conceito que nós encontramos nas Escrituras, primeiro, nós não encontramos, que é a lei da contradição. Não existe contradição nas Escrituras, mas nós temos antinomias nas Escrituras. O terceiro conceito é o conceito dos paradoxos. O apóstolo Paulo diz assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte.
Parece uma antinomia, mas isso daqui, na verdade, meus irmãos, esta aparente contradição pode ser resolvida se nós colocarmos esta fraseologia de uma forma diferente, não paradoxal, e dizermos a mesma coisa. Porque paradoxo nada mais é do que ideias que são colocadas fraseologicamente, são frases, mas elas não têm um conceito propriamente antinômico. Ou melhor, não são contraditórias. Eu posso dizer a mesma coisa. Quando eu digo assim, quando eu sou fraco, aí eu sou mais dependente de Deus. E quando eu sou mais dependente de Deus, eu sou forte. Você percebeu? Nós dissemos a mesma coisa, só que agora não paradoxal. É só mudar, portanto, a fraseologia e você então resolve o paradoxo. Contradições, antinomias, paradoxos e agora o que me interessa, porque o texto diz a respeito este quarto conceito, mistérios. A palavra mistério aparece 22 vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo usa esta palavra 18 vezes. Nenhuma das vezes que o apóstolo Paulo usa esta palavra, ele está falando propriamente a respeito de coisas misteriosas. O que ele está falando é a respeito de realidades que nós conhecemos, mas nós não conhecemos. Ele está falando a respeito de coisas que nós temos no dia a dia, na nossa vida, e que, na verdade, apontam para realidades que estão para além de nós. São símbolos que apontam para a realidade, ou para o alvo simbolizado. É a mesma coisa que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem uma série de símbolos que eles não têm nenhum valor em si mesmos. Por exemplo, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento não tinha nenhum valor em si mesmo. Você sabe que nenhum sacrifício do Antigo Testamento perdoou o pecado. Mas o que os sacrifícios do Antigo Testamento faziam? Eles apontavam para uma realidade para além deles. Apontavam para a realidade que João Batista percebeu naquele dia em que Jesus veio em direção às barrancas do Rio Jordão, e então João Batista diz o seguinte: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles animais que foram imolados no Antigo Testamento, eles na verdade não produziram o que os sacerdotes imaginavam que eles poderiam produzir. Porque todos aqueles sacrifícios não faziam outra coisa, senão apontar para o verdadeiro, ou melhor, para o alvo, aquilo que foi simbolizado, agora ele aponta para a realidade. Nós temos a realidade em Cristo. Mistérios são estas coisas, coisas que nós sabemos, mas nós não sabemos. E o apóstolo Paulo está aqui colocando algo extremamente importante que ele descreve neste 5º capítulo, nesta parte final, mostrando que o casamento, o papel do marido e o papel da esposa é análogo a realidades não visíveis, invisíveis. Aquilo que é representativo. O marido, ele na verdade não possui um papel de per si, mas ele aponta para uma realidade que está para além dele. O marido é como Cristo. Ele deve simbolizar, ele deve, portanto, apontar para a realidade simbolizada, que é Cristo. E a esposa é, na verdade, a igreja que é ataviada, lavada, adornada, embelezada, para este casamento entre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja. Portanto, meus irmãos, existem responsabilidades específicas para apontar, na verdade, para esta realidade que está para além do marido e além da esposa. É isso que Paulo está dizendo aqui. O casamento foi, na verdade, instituído por Deus
E quando você pega o livro do Gênesis, você observa o seguinte, que Deus permitiu que Adão tivesse um tempo para perceber a sua solidão. Deus tinha dado tudo para ele, não faltava nada. Colocou Adão num lugar extremamente idílico, gostoso, prazeroso, num jardim plantado, harmonioso. Adão tinha tudo. Ele tinha o melhor dos frutos carnudos que ele podia colher nas árvores. O senso de beleza ele possuía. Ele possuía comunhão com Deus, porque na viração do dia, Deus então vinha e se encontrava com ele, e ele tinha esta comunhão preciosa. Deus criou todas as coisas, colocou, por exemplo, na abóboda dos céus, estrelas sem fim, que eram, na verdade, sinais, ou melhor, aquilo que apontavam para uma realidade superior. Adão tinha tudo. E é interessante que Deus vai criando, e Ele cria pelo fiat de sua palavra. Disse Deus, haja luz, a luz, disse Deus, e haja isto, haja aquilo, né? Mas agora Deus cria o nosso primeiro pai, não propriamente com o fiat de sua palavra, mas Ele cria através das suas mãos. Apesar que Deus não tem mãos, Deus é um espírito puro. Você percebe que tudo isto é uma forma de descrever quem é e a criação, quem é o ser de Deus e a criação que Ele faz. Para que a gente possa, na verdade, compreender alguma coisa. Então Deus pega do pó da terra, molda o pó da terra, sopra nas narinas do nosso primeiro pai, e aí ele torna-se alma vivente. Imediatamente Deus dá a ele uma incumbência: dar nome aos animais. E eu tenho a impressão, meus irmãos, que este trabalho foi um trabalho longo. Um trabalho, na verdade, específico. Talvez até meticuloso, porque ele começou a perceber quais eram as características destes animais e dava nomes que eram correlatos a estas características. Imediatamente ele percebeu o seguinte: para cada côncavo, um convexo. Para cada animal, macho, uma correspondente fêmea. E na medida em que ele vai dando nomes, ele percebe, não há para ele um par que lhe seja correspondente, de tal forma que ele possa curtir a vida de igual para igual, olhar para os olhos de alguém que fosse igual a ele, porém paradoxalmente diferente dele. Quando ele percebe isso, então, diz as Escrituras, depois de Deus descrever toda a criação, e viu Deus que era bom, e a palavra kalos, bom, significa é nobre, é digno. De repente Deus diz assim: não é bom. Nesta orquestra maravilhosa da criação, há um ponto dissonante. Não é bom, não é nobre, não é seguro, não é prudente, não é bom que o homem seja só. Adão descobriu isto, na verdade Deus já previa isto no concerto eterno da Trindade. Então, o que Deus faz? Deus faz o homem cair em pesado sono, primeira operação ali no Éden, corta o seu lado, tira do seu lado um osso, uma costela, e faz de um osso a mulher mais linda de sobre a face da terra. É claro, era a única, mas era a mais linda. E aí então o texto bíblico faz alguma coisa assim que é simplesmente maravilhosa. A gente fica extasiado diante da resposta de Adão. Quando Adão acorda, ele diz assim: esta, afinal, é osso dos meus ossos,
carne da minha carne. E pelo fato dele ser incumbido de dar nome a todos os seres, ele imediatamente dá nome à sua esposa. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tirada. Ou melhor, é alguém que é igual, porém paradoxalmente diferente. E aqui, meus irmãos, nós encontramos alguns princípios espirituais que regem o casamento ou a união de um homem e de uma mulher estabelecido por Deus desde então. A primeira coisa é quando Adão diz assim: afinal, eu não sei se vocês sabem, se você conhece um pouquinho do hebraico, a palavra afinal não existe na língua hebraica. Não foi a palavra afinal que ele mencionou, que ele exclamou. Não foi. Na verdade, Adão simplesmente expressou a sua admiração. Ele estava boquiaberto, ele estava abestalhado diante da sua parceira. Ele não usou uma palavra, ele usou um som. É como se Adão olhasse para a sua mulher e dissesse assim: uau! E aqui se estabelece, portanto, o primeiro princípio espiritual que rege o casamento: admiração, pasmo, encantamento, susto. Eu não sei você que é homem, né? Mas isso aconteceu comigo. Eu, quando me encantei pela minha esposa, eu fiquei assustado. Ela era igual a mim, mas tão diferente de mim. Eu, na verdade, olhava para ela e eu percebia nela diferenças assim muito significativas a respeito de como ela encarava a vida. Regina chegava de vez em quando e dizia assim: meu bem, você viu o broche dela? Eu falei assim: mas não vi nem ela. Né? As mulheres que têm aquela percepção de detalhes, e eu não tinha. Regina tinha uma memória assim impressionante. A memória dela. Você sabe que ela sabia o nome de praticamente todos os membros da nossa igreja. Uma igreja imensa, 1.400 membros. E eu, uma dificuldade para guardar os nomes. Sabe o que eu fazia? Eu chegava à porta da igreja, ia sempre com ela. E ela ficava do meu lado. Quando passava a pessoa, ela dizia assim: olá, dona Eufrásia, como vai? Passava por mim, eu dizia assim: olá, dona Eufrásia, como vai? Né? A percepção de uma mulher e a forma como um homem percebe as coisas. Até mesmo o pecado foi diferenciado entre Adão e Eva. As Escrituras dizem que o pecado de Adão é mais gravoso do que o pecado de Eva. Porque a Bíblia diz que Eva foi enganada, ou melhor, ela cometeu um pecado porque ela foi ludibriada. Adão não foi ludibriado. Adão não foi enganado. Ele cometeu o seu pecado em sã consciência. E aqui então a gente observa que as mulheres são mais suscetíveis ao engano do que os homens. Mas os homens, na verdade, cometem este pecado de uma forma mais fria. É interessante, o pecado cometido por Adão e Eva mostram, na verdade, características da masculinidade e da feminilidade. Adão, na verdade, abriu mão de sua responsabilidade de liderança. Quando Eva começa a conversar com uma serpente, é algo, meus irmãos, pura e simplesmente inusitado. Como é que uma cobra vai conversar com a minha esposa? Ele deveria ter interrompido imediatamente. Não. Aqui quem lidera esta casa sou eu. Fala comigo.
Mas ele abriu mão. Na verdade, meus irmãos, o maior pecado masculino não é a ditadura. Não é. O maior pecado dos homens é o pecado da indiferença, que é chamado pelos teólogos de uxoriedade. Ou melhor, quando a mulher toma a liderança, e este foi o pecado de Adão, quando a mulher toma a liderança, ele diz assim: vai liderar? Então lidere. E ele cruza os braços. É interessante, isso acontece em qualquer parte. Muitos lares são assim, as mulheres então tolamente tomam a liderança e os seus maridos então dizem: me afasto. Na igreja acontece isso também. Quando as mulheres tomam a liderança, os homens dizem: vai tomar? Então que tome. É a uxoriedade, é a indiferença masculina, quando o homem, na verdade, foi chamado por Deus para assumir a parte mais arriscada da sociedade humana. O homem, conforme diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, foi chamado para morrer pela sua esposa, morrer pelos seus filhos, morrer pela honra da pátria. Até pouco tempo atrás, somente os homens é que iam para a guerra. Porque há uma ideologia na masculinidade. E a ideologia da masculinidade afirma o seguinte: os homens assumem o aspecto mais arriscado da sociedade humana. Enquanto as mulheres sangram naturalmente, os homens são chamados por Deus para sangrarem socialmente. E nisto então há uma analogia, porque os homens na verdade representam a Cristo, e Cristo deu a vida, derramou o seu sangue, morreu pela sua amada. Então, meus irmãos, há aqui algo simplesmente extraordinário, porque neste relacionamento, o primeiro princípio espiritual que rege a relação entre um homem e uma mulher é o espanto, o maravilhamento, é o encantamento. Estar ao lado de alguém que é igual a você, porém diferente de você, que tem a mesma dignidade, mas que ocupa papéis diferentes. O homem tem o seu papel precípuo, e a mulher tem o seu papel precípuo também. As Escrituras afirmam o seguinte, que o homem foi chamado para ser o cabeça. E evidentemente aqui nós estamos numa analogia hebraica. É uma forma do judeu pensar. Porque nós dizemos o seguinte, quando nós falamos a respeito do corpo humano, a gente diz o seguinte: cabeça, tronco e membros. Judeu jamais. Judeu diz assim: cabeça, coração e entranhas. Cabeça é por onde entra a realidade, pelos 7 buracos da nossa cabeça. Coração é o centro das decisões. Para nós é o centro dos sentimentos, não é verdade? Amo de todo o coração e tal. Não, mas o judeu não. O judeu, ele, quando fala a respeito de coração, ele está dizendo o seguinte: eu vou levar a cabo até as últimas consequências a decisão que eu tomo. Quando um casal se une, né, em casamento, e o marido diz assim: meu bem, eu vou te amar. Em outras palavras, ele está dizendo: custe o que custar, doe em quem doer, doe aonde doer, eu vou te amar. Até a nossa partida, até quando você ou eu morrermos. As entranhas é que são o centro dos sentimentos para os judeus. Você se lembra lá em Filipenses, no capítulo de número 2, quando o apóstolo Paulo fala a respeito dos afetos entranhados, os afetos das entranhas. E é interessante, por que a Bíblia fala desse jeito? Fala a respeito dos afetos que estão aqui nas entranhas. Porque quando você está emocionado,
quando as emoções te atingem, a primeira área do seu corpo que é atingida são as entranhas. Não? Eu, quando estou com saudades, me dá uma fome. Parece que fica um buraco dentro de mim. O rapaz judeu jamais diria para a namorada dele o seguinte: meu bem, eu te amo de todo o meu coração. Ele não diz isso. Ele diz assim: meu bem, eu te amo de todo o meu estômago. Eu te amo de todo o meu intestino. É por causa desta visão gráfica do corpo. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, não é propriamente porque ele é superior no sentido de ser alguém mais exaltado do que a mulher. Não, eles estão em pé de igualdade em termos de dignidade, mas eles estão diferenciados em termos de papéis. Quando a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher, mostra que ele é o superintendente, ou melhor, ele exerce um papel protetor. Ele toma para si este papel de proteção de sua amada. E se for preciso, ele morre por ela. Ele vai levar as últimas consequências, este papel de superintendente da sua casa. Aí as escrituras dizem o seguinte: olha, as mulheres têm um outro papel. Elas não são a superintendente. Elas não assumem para si a responsabilidade, portanto, de morrer pelo seu marido, de sangrar pelo seu marido. A única dor que a mulher deve assumir e que o homem não tem como assumir é a dor do parto. Todas as outras dores deveriam ser assumidas pelo homem. A mulher foi chamada, portanto, para ser... Aí eu sei que eu vou dizer uma palavrinha que é uma palavra demodê. As mulheres não gostam muito dessa palavra, né? As mulheres foram chamadas para serem submissas. Na língua hebraica, na língua grega e também no português, a palavra tem o mesmo sentido. Na verdade, são duas palavras: submissão. Alguém que está debaixo de uma missão, ou melhor, que é uma coluna de uma missão, é o sustentáculo de uma missão. A missão do seu marido é amar a você de tal forma que, se for necessário, ele morre por você. E a sua missão é se fazer amada, é sustentar a missão do seu marido, é mostrar o quão digna é a missão do seu marido. E é interessante, mulheres que querem destruir os seus maridos, então, na verdade, tornam esta missão indigna. Mas as mulheres que querem construir a dignidade dos seus maridos, admiram, se sentem, na verdade, assim, protegidas. Eu, quando era menino, o meu pai dizia para mim o seguinte: meu filho, quando você sair com a sua mãe, quando você sair com a sua irmã, mais tarde, quando você sair com a sua namorada, e no futuro, quando você sair com a sua esposa, não esquece do seguinte: põe ela para dentro da calçada e você fica do lado de fora da calçada, fica na parte externa da calçada. Eu não sabia muito bem o que o papai queria com isso, não. Mas o que o papai estava querendo dizer é o seguinte: meu filho, se houver algum acidente, morra você. Morra você, seja o escudo de sua esposa. Mas hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo uma mudança radical destes relacionamentos. Maridos bananas que colocam a sua esposa, na verdade, como seu escudo. Então o apóstolo Paulo está mostrando nestas relações quais são os papéis precípuos. Há um segundo princípio espiritual colocado ali no livro do Gênesis, repetido em Mateus capítulo de número 19, quando Jesus responde aquela pergunta marota: se o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Sabe aquela pergunta assim que fazem? Você continua batendo na sua esposa? Aí se você diz assim: não continuo batendo na minha esposa, quer dizer assim, então você batia, né? Quer dizer, é uma pergunta marota. E aí então Jesus Cristo, ao invés de responder sobre um casamento que está sujeito ao fracasso,
ele coloca princípios espirituais. E aí ele repete o conceito do Antigo Testamento, o conceito que está no livro do Gênesis, repetido no livro de Deuteronômio, quando Moisés legisla sobre o divórcio, e aí repetido nos Evangelhos, especialmente em Mateus capítulo 19, e agora em Efésios capítulo de número 5. Ele diz assim, portanto, é o segundo princípio, deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em outras palavras, casamento, o relacionamento entre um homem e uma mulher é tão singular, tão importante, que estabelece a célula fundamental da sociedade humana. Se esta célula for doentia, todos os outros relacionamentos são afetados. Eu me lembro quando eu estava com a minha esposa, infelizmente há 2 anos Deus me tirou a minha esposa de mim, foi a maior dor, a maior tristeza do meu coração, quando Deus a chamou para si. Mas eu me lembro, quando os nossos filhos eram pequenininhos, eu de vez em quando agarrava a minha esposa, dava um abraço apertado nela num canto da casa, e eu me lembro, os meninos vinham correndo e abraçavam as nossas pernas. E eu descobri que eu estava produzindo no coraçãozinho dos meus filhos saúde mental, saúde psicológica, saúde espiritual. Porque eu estava dizendo com aquele ato que eu iria amar a mãe deles, e que a mãe deles haveria de amar o pai deles, custe o que custasse, doesse aonde doesse. Que o nosso casamento era um casamento para valer, para sempre. E meus irmãos, aqui está estabelecido, portanto, a célula fundamental da sociedade humana. Enquanto as Escrituras dizem que deixa o homem seu pai e a sua mãe, diz por outro lado, e se une à sua mulher. Os pais sábios são como a águia, que no momento próprio bicam os seus filhotes para que eles alcem voo e nunca mais voltem. A relação de pais e filhos é tremendamente significativa, mas não é tão significativa quanto a relação de um homem e de uma mulher. Salomão é que disse que haviam coisas que ele ficava assim boquiaberto, admirado. Ele falou, por exemplo, que ele ficava admirado a respeito do voo de uma águia. Porque o voo de uma águia é que ela sobe às alturas, mas de repente ela pura e simplesmente plana, e ela sobe mais alto pelos ventos ascendentes, calorosos. Então nós, muitas vezes, meus irmãos, temos que, na verdade, não depender do nosso esforço, mas depender da graça de Deus que nos faz subir. Segunda coisa que ele ficava assim, pura e simplesmente admirado, era, na verdade, um navio nas sendas dos mares. Claro, quando Salomão escreveu esta verdade, não havia bússola. O que ele estava dizendo é que um navio se dirige nas sendas dos mares através das estrelas dos céus. Irmãos, casamento tem a ver, na verdade, com orientações divinas, orientação dos céus. E ele afirma o seguinte, que ele ficava admirado com o caminho da serpente na penha. O que é isso? É que não deixa rastros. Não existem 2 casamentos iguais. O meu casamento jamais foi igual ao casamento dos meus pais. O seu casamento é singular. Não há caminhos previamente traçados. É mais ou menos como aquela história da pessoa que se perdeu no meio de uma selva, né? E ele se sentiu perdido e de repente encontrou um matuto no meio do mato, e ele disse assim, eu estou perdido, por favor, me ajude a encontrar a saída daqui. Ele disse assim, me segue. Aí a pessoa começou a seguir, né? E de repente ele sentiu-se mais e mais perdido. Ele falou assim, não, mas espera lá, não é por aí o caminho não.
eu estou mais perdido ainda. E o matuto disse o seguinte: olha, aqui no meio do mato não existe caminho, o caminho sou eu. É assim, meus irmãos, não há vereda pré-estabelecida, a vereda é Cristo. E aí então Salomão conclui dizendo o seguinte, que ele fica pura e simplesmente boquiaberto, admirado, estupefato, no caminho de um homem com uma mulher. É sui generis, é encantador. Eu sinto uma falta, eu já chorei anos, um ano pelo menos. O caminho de um homem com uma mulher, a vereda de um homem com uma mulher. Deus criou isto. Deus criou esta relação. Deus criou, na verdade, até mesmo as relações mais íntimas. Não foi a Playboy que inventou o sexo, foi Deus. E nessas relações tão íntimas, é como se o homem estivesse dizendo, tudo que eu encontrar dentro de você, eu não rejeitarei. E a mulher estará dizendo, eu deixo você me conhecer por dentro. Irmãos queridos, que coisa maravilhosa, o relacionamento de um homem com uma mulher. Deus estabeleceu isto. É a célula fundamental da sociedade humana. E aí então vem o terceiro princípio, quando nos é dito, então serão os dois uma só carne. Uma só carne. É interessante, não é verdade? Eu de repente comecei a perceber o seguinte, que a Regina olhava para mim e eu já sabia o que ela estava pensando. Eu olhava para ela já percebia o que eu estava pensando. E algumas vezes ela me respondia sem eu perguntar. Uma só carne, essa coisa engendrada entre um homem e uma mulher. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise do casamento, uma crise da família. A masculinidade não está simplesmente sendo rejeitada, ela está sendo escarnecida. As mulheres estão, na verdade, procurando verdadeiros homens. Está faltando homem no mercado. Está difícil de encontrar homem. A adolescência masculina está esticando. Hoje, rapazes, homens com 40 anos ainda são bobões. Ficam na frente da televisão, nos joguinhos de computador. Não assumem responsabilidades. Os relacionamentos hoje são simplesmente para se buscar um prazer transitório. É, na verdade, meus irmãos, extremamente importante, vital, nos nossos dias, que a igreja volte a falar sobre esses assuntos e que nós passemos a ensinar isto para os nossos meninos, para as nossas meninas. Nós criamos, em Belo Horizonte, quando eu era pastor lá, nós criamos um grupo de pais e meninos, seus filhos. Então nós saímos para acampar no meio do mato, e para caçar cobra, e comer cobra, e brincar de estilingue, e criou uma harmonia tão grande entre homens, pais, com seus filhos, meninos, masculinos. Ensinando os filhos, por exemplo, a proteger a mãe, a proteger as suas irmãs. Nós começamos a criar brincadeiras de jogos violentos. Né? Quando os meus netos chegam em casa, eu gosto de brincar com eles assim, de travesseirada. Aí eu digo para os meus netos, só na cara, só na cara. Né? Aí os meus netos, de vez em quando, querem fazer isso com as irmãs deles. Eu falo, não, isso é para homem, uma brincadeira para homem. E, irmãos, estas coisas assim, esses jogos, que muitas vezes faltam na relação de homem com o seu filho homem, ensinando para eles a proteção do sexo mais frágil. Agora, lembre-se o seguinte, quando Pedro diz que as mulheres são mais frágeis, ele não está dizendo que as mulheres são menos dignas. Ele está dizendo o seguinte, que os homens são frágeis também.
Mas as mulheres são mais frágeis, porque elas, na verdade, são mais delicadas. O homem é vaso de barro, joga no chão e ele não quebra. Mulher é porcelana, se joga no chão, quebra, trinca. Então, irmãos, as emoções do homem e as emoções das mulheres foram criadas por Deus. A percepção de um homem e de uma mulher foram criadas por Deus. Mas quando duas pessoas, que aparentemente não são, sem dúvida nenhuma, não são semelhantes, juntas, formam uma só carne. E meus irmãos, isto é um grande mistério. Pessoas que vieram de origens diferentes, pessoas que vieram de casas diferentes, sexos diferentes, e que de repente se unem e são uma só carne. Irmãos queridos, nós precisamos, na verdade, voltar a exaltar a beleza do casamento, a beleza da diferença entre homem e mulher. Mulheres tolas, tontas, que acham que são iguais aos homens, na verdade estão perdendo a beleza da diferenciação. Deus odeia a igualdade, ou melhor, Deus odeia a uniformidade. Deus ama as diferenças. Ele criou-nos diferentes uns dos outros, homens e mulheres, marido e esposa, somos diferentes. É mais ou menos aquilo que os franceses dizem: vive la différence. Ainda bem que somos diferentes. Eu de vez em quando falo com os meus filhos, a coisa mais maravilhosa que vocês fizeram foi ter casado com uma mulher. Porque já pensou, um homem casar com outro homem? Que coisa ridícula. Já pensou um homem barbudo me beijando? Que bom esta diferença, Deus criou as diferenças. As relações homossexuais, na verdade, é uma forma de Deus entregar os seres humanos a si mesmos, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Casamento de gays, este casamento simplesmente não existe. Não pode haver casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. As feministas estão dizendo que a maior imposição do homem em relação à mulher se dá na relação sexual, quando o homem se impõe sobre ela. E é por isso então que as feministas estão dizendo não mais relação de desiguais, mas a relação de iguais. Irmãos queridos, há 10 anos atrás, começaram as passeatas gays em São Paulo. A primeira passeata gay em São Paulo tinha cerca de 100 e tantas pessoas, 120 pessoas. A última passeata gay tinha 5 milhões de pessoas na Avenida Paulista. E o afrontamento é de tal ordem que muitos homossexuais cobriam a sua genitália com crucifixos. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma inversão tremenda de valores. E essa inversão tremenda de valores precisa encontrar uma resistência dentro da igreja. Quando o apóstolo Paulo diz, por exemplo, não admito que a mulher fale na igreja, preste bem atenção, ele não estava sendo um machista, ele não estava sendo mal educado, ele estava, na verdade, preservando as mulheres dentro do contexto da igreja de Corinto, porque as mulheres, várias delas vieram do contexto cultural, pagão, aonde as mulheres, nestas religiosidades pagãs, eram as líderes religiosas, eram as sacerdotisas prostitutas. Todo culto era voltado a um emocionalismo, uma exaltação de tal ordem que as pessoas perdiam o senso. Quando elas vieram para o cristianismo, se converteram, elas queriam trazer algumas coisas do paganismo para dentro da igreja cristã. E o apóstolo Paulo disse para elas assim, aqui não, há uma ordem aqui. Ele está, na verdade, protegendo as mulheres. Ele está sendo cavalheiro com as mulheres. Sabe por quê? Falar na igreja é, na verdade, estar atrás
de uma barreira, empunhar um escudo. Eu estou falando aqui, irmãos, e todos vocês olhando para mim, e as flechas estão apontadas contra mim, não é verdade? Quem fala se sujeita a estes constrangimentos. Quando o apóstolo Paulo diz assim, eu não admito que a mulher fale na igreja, ele está dizendo, eu não quero que as mulheres sejam submetidas a este constrangimento. Mas ao mesmo tempo diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a respeito de várias coisas importantes sobre a vida no lar. As mulheres têm um espaço maravilhoso dentro da igreja, mas existem papéis precípuos de homem e de mulher, tanto na igreja quanto no lar. Que Deus possa nos abençoar e nos dar esse discernimento espiritual. E que a gente possa dizer o seguinte, os meninos, os mais velhos, os que têm cabelos brancos, possam dizer assim, é bom ser homem. E as mulheres possam dizer também, é bom ser mulher. Eu fico assim muito preocupado quando o homem não gosta de ser homem. Eu fico muito preocupado também quando a mulher diz assim, eu também não gosto de ser mulher. É bom aceitar a si mesmo tal como você é. Porque a mais terrível de todas as homofobias é quando um homem olha para um espelho e rejeita aquilo que ele é. Ou uma mulher olha para o espelho e rejeita aquilo que ela é. Que Deus possa nos abençoar para a gente voltar. Nós estamos sendo atacados, meus irmãos, para que nós possamos voltar aos princípios comezinhos, importantíssimos da palavra de Deus, que fala a respeito da beleza, da masculinidade, da beleza, da feminilidade e da beleza do relacionamento com um homem, de um homem com uma mulher. Esses relacionamentos no contexto, especialmente no contexto cristão, marido, você está vivendo um mistério. Para além de você, você representa Cristo. Mulher, você está vivendo um mistério. Para além de você, você representa a igreja ataviada, adornada. Que Deus nos abençoe.